Então vamos lá, pessoal. Então eu vou fazer basicamente um resumo básico de segunda lei de Mendel. Então o que você precisa saber? Quando a gente trata de segunda lei de Mendel, a gente vai tratar de duas características no indivíduo. E essas características, elas estão em cromossomos independentes, ou seja, cromossomos diferentes, tá bom? Você vai entender isso aqui mais futuramente, mas considera assim, que essas características não estão, no caso, em genes no mesmo cromossomo. Então, para isso, tu vai simbolizar novamente os genes, né, pelas letras do alfabeto. Então, bora dizer aqui, né, que eu tenho o gene azão, tá vendo aqui? Ele é responsável, bora dizer assim, pela cor do cabelo. A gente vai colocar a cor do cabelo aqui, no caso, castanho. Tá bom? E o gene azinho é responsável pela cor do cabelo loiro. Ou seja, o gene A, né, da letra A, tem a ver com a cor do cabelo. Tá bom? E vamos para cá, para o outro lado. Vamos dizer que um outro gene, P maiúsculo, é responsável, por exemplo, pela cor dos olhos. Então, digamos que esse B maiúsculo determina a cor dos olhos castanhos. E o gene B minúsculo, a cor dos olhos azuis. Tudo bem? Então, nós temos aqui, basicamente, duas características. Uma representada pelo gene A, que vai depender aí do tipo de cabelo, né? E o caso aqui, o gene B, que vai determinar a cor dos olhos. Então, no indivíduo, essas características estão associadas a ele, né? Então, bora dizer aqui que eu tenho aqui, né? Vou colocar aqui esse símbolo aqui, né? Para homem, símbolo para homem. Vou dizer que tem um homem que ele tem cabelo castanho e ele é heterozigoto, ou seja, apesar de ter o recessivo, né? Ele manifesta característica dominante. E além de ter o cabelo castanho, ele tem olhos também castanhos. Pronto. E ele é heterozigoto. Isso aqui eu tô colocando uma condição para ele, tá bom? E ele casa com uma mulher de mesmo genótipo, ou seja, com as mesmas também características, com o mesmo fenótipo. Então, se é com o mesmo genótipo, ele vai casar com a mulher de cabelos castanhos e também de olhos castanhos. Então, observe só essa mulher. A partir disso, você pode fazer previsões de como poderiam nascer os descendentes. Ou seja, essas previsões a gente chama de possibilidades. Então, a primeira coisa que tem que lembrar é que quando um homem casa com uma mulher, o que é doado para os filhos são os genes. E para você fazer uma previsão de quais são os genes que vão para os filhos, você vai ter que determinar os tipos de gametas. No caso do homem, os tipos de espermatozoide. No caso da mulher, os tipos de óvulos. Se fosse planta, no caso da planta, bora colocar assim, com características masculinas, seria aí o grão de pólen, né? Se a gente for levar em consideração as plantas, no caso aí, geospermas, gimnospermas, aquelas que produzem grãos de pólen. E no caso aqui feminino, a gente chamaria de oosperma, é o equivalente, no caso, na planta, tá bom? Então vamos lá. Então, como é que eu faria aqui, como eu saberia quais são os gametas que esse indivíduo aqui, ele produz? Existe uma fórmula pequena. Essa fórmula é uma fórmula exponencial, que é assim, olha, 2 elevado a n. Bom, isso aqui determina o número de gametas
gametas diferentes. Tá? Então esse N aqui determina o número de gametas diferentes. Essa formulazinha aí, desculpe, tá? Esse N lá em cima, ele é igual ao número, vou colocar aqui, número abreviado, de pares heterozigotos no indivíduo. Tá? Parece difícil, né? Mas vocês vão ver que é bastante fácil. Então eu vou pegar primeiro esse primeiro indivíduo aqui, ó, para determinar quantos gametas diferentes ele produz. Então eu vou colocar ele aqui para o lado. Ele é heterozigoto aqui no primeiro par. E ele é heterozigoto no segundo par. Tá bom? Observe só, se ele é heterozigoto no primeiro par e no segundo par, o número de pares heterozigotos nesse indivíduo, ou seja, o N, é igual a 2. Por que 2, professor? Porque o primeiro par é heterozigoto e o segundo par é heterozigoto. Então, o N desse 2 elevado a N é igual a 2, tá bom? Que equivale ao número de pares heterozigotos. Então, observe uma coisa. Bora determinar quantos gametas diferentes ele produz. Então, só você pegar a fórmula. 2 elevado a n. Isso vai dar, né? No caso, 2. O n aqui, nesse caso, vale 2. 2 elevado a 2, é só você fazer uma continha básica aí, né? Vai ficar 2 vezes 2. E vai dar um total de 4. Ou seja, esse indivíduo aqui produz 4 tipos diferentes de gametas. Tá bom? Então, olha aí. Já determinamos quantos gametas diferentes aqui produz. São 4. Se você observar, né? Olha esse aqui. Não é igual a esse outro aqui. Ou seja, então ele produz também 4. Não é necessário fazer a mesma conta para os dois. Vou apagar aqui o quadro, essa parte aqui das fórmulas, para a gente dar prosseguidade. Beleza. Então, continuando. Então, esse indivíduo aqui, ele produz 4 diferentes tipos de gametas, correto? E quais seriam esses gametas? Eu vou te ensinar como faz isso, tá? Para tirar os gametas, no caso se esse cara aqui é um homem, espermatozoide, você faz assim, ó, pega esse Azão e junta com Bzão. Então aqui, ó, Azão, Bzão. Observe que tem um só do par. Por quê? Porque nesse caso, segundo a lei de Mendel, esses genes estão em cromossomos diferentes, então eles são independentes. Então ele pode variar aí, tá bom? Então tem um, mas são 4. Então o outro gameta diferente tem que ser diferente, tá? Seria esse Azão com um Bzinho. Se são 4, tá faltando 2. Qual seria o outro? Seria esse Azinho com um Bzão. O Azinho com um Bzão. E finalmente, para finalizar os 4 diferentes, teria esse Azinho com Bzinho. Pronto. Então, esse aqui seriam os 4 diferentes tipos de gametas desse indivíduo aqui, tá bom? Eu vou dar uma apagadinha aqui, porque a gente vai precisar desse espaço aqui. Aqui. Pronto. Então, observe o seguinte. Desse primeiro indivíduo do sexo masculino, eu já tirei os 4 diferentes tipos de gametas. Esse indivíduo do sexo feminino também produz os 4 tipos diferentes de gametas. Então, quais seriam os 4 tipos diferentes de gametas desse indivíduo? E não é igual a esse? Praticamente seriam os mesmos.
Então, como seria? Teria que ter um Azão com um Bzão. Observe que eu vou colocar agora aqui, não como coluna, mas sim como linha. Com uma separaçãozinha. Seria o outro Azão com Bzinho. Seria o outro o Azinho com Bzão. E seria outro o Azinho com Bzinho. Aí o que eu vou fazer? Para nascer um indivíduo, eu tenho que juntar os gametas. Ou seja, o espermatozoide e o óvulo, no caso aqui do homem e a mulher. Então, olha, só basta fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a linha aqui, tanto na coluna, separando aqui. Tá feio aqui, deixa eu apagar. Ficar mais bonito. Continua feio, mas tá menos feio agora. Separando aqui, separando aqui, separando aqui e colocando as linhas. Pronto, então aqui formou um quadro. Nesse quadro, o que você vai fazer? Você vai juntar os gametas. O primeiro lado vai ser o par do A. O segundo lado vai ser o par do B. Então, olha só. Se eu juntar aqui, nessa célula aqui, olha. Eu tenho um azão daqui com um azão daqui. Então, vai ficar azão, azão, Bzão, Bzão. Se você for olhar as características, esse indivíduo aqui, ele vai ter cabelos castanhos e vai ter olhos castanhos. Tá bom? Vou juntar esse outro aqui, ó. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Tá ok? Então, nesse caso aqui também indivíduo, olha, por ter o gene dominante para os cabelos, ele vai ter cabelos castanhos e olhos também castanhos. E assim eu vou fazer para os demais. Então, eu vou acelerar o vídeo aí para não ficar muito chato, tá? Pronto, acabou. Então, observe só, que aqui eu tenho aqui dentro desse quadro, tá? Possibilidades, né, que esse casal pode vir a ter de filhos, segundo as características cor do cabelo e cor dos olhos. Bom, se você for contar, perceba o seguinte, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 células aqui, né? Ou seja, 16 espaços. Cada um desse aqui vai representar um genótipo de um indivíduo. Perceba que alguns se repetem, por exemplo, olha só, na diagonal aqui, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, olha aqui, ó, 4, do mesmo jeito, né? E também, né, em algumas outras partes também que vai se repetir, né? Então, o que você vai perceber? Que esses genótipos, tá, são possibilidades. Se são possibilidades, por exemplo, bora ver aqui uma bem simples para você aí, tá? Qual seria a possibilidade, nesse caso, de nascer um indivíduo que tivesse o cabelo loiro e os olhos azuis? Como é que você faz? Você coloca assim um P de probabilidade, tá? Igual. Aí você vai olhar. Eu vou apagar esse lado aqui para entender aqui, para você entender o que eu estou pedindo de fato. Já. Tá, então a pergunta é, qual a possibilidade de ter indivíduos de cabelo loiro, com um filho, né? Cabelo loiro. E além de ter o cabelo loiro, esse casal ter filho também de olhos azuis. Ou seja, qual a possibilidade de desse casal aqui em questão ter filhos assim? É simples, olha aí. O genótipo que a gente está procurando é de cabelo loiro. Ou seja, para ter cabelo loiro tem que ser recessivo no primeiro par. E para ter olhos azuis também tem que ser recessivo no segundo par. O que eu estou procurando é isso aqui.
Se você for procurar aqui, você vai encontrar somente esse indivíduo aqui. Ou seja, a possibilidade desse casal ter filho de olhos azuis e cabelo loiro seria, quantos tem? 1 entre 16, ou seja, 1 sobre 16. Tá ok? Tá entendido, pessoal? Então, basicamente a aula é isso. Tá legal? Então, para vocês, como questão, eu vou deixar bora colocar assim. Vamos colocar aqui para vocês uma questãozinha aqui para vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer o casamento desse indivíduo que tem olhos, cabelos castanhos e olhos castanhos. Ele casou com uma mulher de olhos e cabelos, no caso aqui, loiro, com olhos azuis. Eu quero saber aqui as possibilidades dele ter um filho também. Eu quero saber a possibilidade de ter um filho que tenha cabelos loiros e olhos azuis. Eu quero saber isso desse casal. Então essa é a questão para vocês, tá beleza, pessoal? Lembrem que esse indivíduo aqui praticamente é igual a esse. Ele produz quantos gametas? Quantos? Lembrem, esse indivíduo aqui não é igual a esse. Ele produz quantos gametas então? Aí você vai jogar na fórmula. 2 elevado a n. N é o número de pares heterozigotos. É isso? Quanto será que vale o n aqui? Tem heterozigoto aqui? Eu não estou vendo. Então o n vale quanto? Então faço a questão. Já dei a dica, pessoal, tá? Mas uma boa tarde. Eu vou deixar aí aqui no formulário, basicamente aí a resposta para você só marcar e enviar. Tá bom, pessoal? Desde já, muito obrigado a vocês. Todo dia melhor sempre.